Então aqui no começo daquele prólogo para conectar o Éden aqui ao que vocês já sabem, e mesmo quem chegar agora vai conseguir entender. Então para entender o eterno, né, tem aqui aquele resuminho que fica fácil de entender. Tipo, além do tecido de movimento coeso, o vazio sente agonia de parar. Certo? O movimento coeso, o átomo, o sistema solar, tudo é um tecido de movimento coeso. Além disso, o vazio sente agonia de parar. Por quê? Porque ele não pode ser nada, pois o nada não está. Seu grito é o brilho que está sonhando gritar. Então entenda aí que uma coisa fazendo a outra. Você está vendo o yin yang aí, você está vendo o processo. Sua dor é ele acordando, seu alívio é se lembrar. Eis o azul e o vermelho no violeta, o alfa e o ômega no verbo do profeta, o pai, o filho e o espírito das eras. A verdade cruel virou sonho que passa. Então aquele vazio virou um momento rápido. O vazio inicial. Né? O sonho que passaria virou realidade eterna. Então o movimento de desespero ecoou, se orbitou, se estruturou, ficou eterno. Mesmo que seja pela trava da limitação. A limitação, por desconhecer os bastidores, acredita na eternidade e por isso a eternidade é real. Essa é a importância do Éden, a importância do povo, dos ossos. Se movimentando ao redor, o vazio fica no meio. E só na imaginação o veremos. Que o mal continue oculto e que não o conheçamos. Que haja um repouso no jardim perfeito, com tudo que criamos. Desde o primeiro brilho que ecoou e se encontrou. Se comparando, continuou e acelerou. Volta atrás de volta, o passado se alcançou. Sendo o que será, nome de Deus, nos guiou e reciclou. A simetria sólida virou um tijolo e um motor. O átomo, o sistema solar. O mesmo segredo que não pode parar. Gire à vontade, mas no meio não irás. Então você vê aqui, como sistema solar, como sistema solar, o átomo e o Éden é o mesmo processo. E o porquê do meio ser proibido. Você não vai no Sol, você não vai no núcleo do átomo, você não vai... São tudo da destruição, da explosão nuclear, da reação. Você não atropela. Você não vai no meio do movimento. Porque o Éden é como uma Torus à parte, né? Então, aqui explica direitinho toda essa receita do Jardim do Éden. E o porquê, né? Então, nessa receita habita a eternidade. Desde o primeiro movimento, da primeira fagulha, em cada volta que deu, até se ver como átomo, né? A luz completa, com todas as cores. Que pensou ser poderoso, já que agora é tudo. Mas era só um pontinho solitário de novo, né? O todo diante do vazio. O mesmo do começo, mas agora percebendo. Então dessa morte nasce a humildade da limitação. Entende? O vermelho achando que tá sozinho, e ele se vendo do violeta, depois de passar pelo azul, e sabendo que não tá, que ele é tudo. Se ele se considerar o todo, ele tá sozinho, mas com humildade, depois da dor de estar sozinho, de chegar no absoluto, ele percebe que nunca esteve. Não, opa, isso aqui é o começo agora. Quando ele chega no fim e pensa que é Deus, é o começo. É aquele bolinha no vazio. Entende? Então você sobrevoa o começo e o fim. Aquele que pensa que é tudo e o que chega no final e vê que é nada. Então essas duas coisas são uma. Na verdade, ambas são tudo e nada, se comparando. Aí já é o violeta. A luz nasce daí. Então, a história da humanidade são as experiências se esbarrando. Como as cores se esbarram no degradê. Dessa morte nasce a humildade da limitação, né? Então o movimento sem poder parar põe átomo sobre átomo. Aquele mesmo, qualquer lugar que vai, sai em si mesmo, se usa de comparação para deixar o passo anterior queimando, que é horrível, parar. Então você vai acelerando, fugindo do vazio, até se alcançar o passado de uma maneira mais intensa. Porque você acelera de um lado, acelera do outro, tá para lá ou para cá. Fez o primeiro triângulo. 3. Você tem que decidir lado. Tá, mas agora esse lado tá indo para cima ou para baixo? Agora que eu sei que sou eu, vou para lá ou para cá? Precisa ter mais 3. Triângulo de cima, símbolo de Israel, o hexagrama. Aí já são 6. Aí ele vai pra 7ª cor, que é quem decide. Direção. Então ele fica jogando o vermelho no fogo, o azul no céu. O vermelho tá lá embaixo, na terra, no sangue, o azul tá lá em cima. Então, mas quem que tá segurando o vazio? Esse aqui fica eu que sou Deus, esse aqui fica eu que sou. Eu que te joguei aí, esse aqui fica eu que te segurou em cima. Então fica essa disputa no binário. Na verdade é o violeta aqui, que é ambos. Ele tá sofrendo aqui e sofrendo aqui. Por que ele tá sofrendo aqui? Porque ele quer se livrar pra ali, quer se aliviar. Quando ele se alivia, ele tem prazer. Essa é a mesma coisa, ele tá abandonado, ele quer segurança. Quando ele vai pra lá, tem... Então o alívio tá no movimento, tá na troca. O violeta faz a troca dos dois lados. Anjo, demônio, não é nenhum nem outro, é Deus na luz. Aí aquela violeta que tinha dois contrastes que se anulariam, na verdade dá um poder do violeta que plasma a luz, o pi positivo, infinito. Porque o paradoxo
Eu tô no vazio, eu também. Ao mesmo tempo, tem que admitir, aceitar que o vermelho e o azul estão no mesmo lugar que faz o violeta. Como isso? Como uma onda tão longa e uma tão acelerada estão no mesmo lugar ao mesmo tempo? Em harmonia, ao invés de se destruírem. Isso é o anjo e o demônio, isso é Jesus, o alfa e o ômega. Aí a capa violeta de Jesus, ele porta a luz, Lúcifer. O processo está aqui. Então isso é ciência, dá pra entender na ciência, dá pra entender na Bíblia. Dá pra entender de uma maneira geral, né? Então, Então aí o movimento, aí criou esse tijolinho, né? O movimento sem poder parar vai fazer a mesma coisa, isso aí vocês sabem, né? Aí vai criar o reino mineral, chama de reino mineral. Um monte de átomo aglomerado. Vai criar uma tabela periódica. Aí continua o processo, é o que a gente chama de vegetal. Um monte de mineral se orbitando. Mistura esses vegetais se orbitando com os minerais se orbitando, é o que a gente chama de animal, né? O animal é o quê? Um monte de vegetal e mineral se orbitando. Ele continua ingerindo mineral, água, as coisas que ele precisa, o vegetal. E aí os animais se misturam, é o que a gente chama de humano. A soma de um monte de animal, né? Então, é assim que funciona. Até chegar na totalidade novamente, né? Porém agora sem se desfazer a olhar pra si mesmo. Afinal, deu muitas voltas. Então, olha o tanto de coisa. Quando você se olha ali, em vez de azul, ver vermelho e anular, olha o tanto de volta que deu. O reino mineral vai queimar no seu lugar. Depois você só repõe, bebe água, come o mineral. O vegetal queima no seu lugar, depois você só repõe. O animal queima no seu lugar, depois você só repõe. Então você está sobrevoando um monte de giro anterior, que são esses reinos, que estão em nós, dentro. Você está olhando para dentro. Se olhar é isso. Tudo que você vê. Atrás está o vazio, para dentro está isso. Animal, vegetal e mineral, só. Que é você. Então nós estamos juntos lá dentro, né, do todo. Compartilhando esses mesmos reinos, esses mesmos momentos. Então, ó, deu muitas voltas que se autoabastecem, desde que sigam a lei. Então eles têm que ficar repondo esses momentos, que é justamente a disciplina do jardim, né? Cuidar do jardim. Então o Éden é um abrigo para a própria consciência, com todos os ângulos do discernimento, com todo o passado do autorama dos átomos que somos. Cada passo, desde o primeiro brilho até entender e posicionar cada um. O Éden é como olhar para dentro de si, cada volta, em cada átomo, mineral, vegetal, animal, até o todo que está olhando no próprio Adão. Adão é o todo eterno ali, com exceção da pior parte. A lembrança do mal, que é o vazio, que Deus deixou lá e proibiu ele de ver. Porque o vazio ao redor, depois que a luz cercou, vai pro meio, né? Isso aí é ciência, matemática, inverte ali. Então, a lembrança do mal que Deus deixou lá atrás. Do vazio antes de tantas órbitas, né? Ou seja, o próprio vermelho escondido de Adão, pois é de onde ele vem. Seu nome vem de vermelho e terra, Adão, vermelho. A raiz da palavra também está ligada à cor vermelha. Isso sugere que o solo de onde ele foi tirado era um barro avermelhado, ou argila, a terra, né? Então, o nome sangue e Adão vem do mesmo ponto, vermelho. Então, o nome do vermelho é como se fosse barrento, e o nome do barro é como se fosse avermelhado. É a mesma raiz. É o sangue, né? Que é a cor do barro lá no Oriente Médio, em muitos lugares, a terra pura, né? Então, assim, claro que aqui tem a nossa terra modificada em Atlântida, que fica a terra preta. Assim, o tempo e suas conclusões relativas, ego, não podem acessá-lo, porque está totalmente fora do radar. Percebe? Você cercou o autorama perfeito ali de puro, então o vazio está fora do alcance de Adão. Então ele não vai ter intuição, gnose, né? A não ser depois, quando o abstrato dele plasma, que é Eva, e através dele, aquela noiva de Deus ali que não aceitou, se achou maior que ele, a Lilith, que foi nas margens, acaba conectando ali. Ele colapsa a onda de forma simétrica, em coesão com cada ângulo, sem o vislumbre egoísta de olhar de fora e achar-se o todo. Ele é mais um mapa do jogo vivo do que o jogador em si. Adão é o primeiro corpo puro e inocente, que não se lembra do mal e acredita na vida. É a vitória de Deus que nasce no desespero do nada e o transforma em tudo aos olhos de Adão. Ele não precisa saber dos segredos da obra, que tudo é uma ilusão de alguém que o ama muito e queima para que ele possa se iludir. Se a verdade é a morte, que meus amados vivam o sonho da vida, que me culpem por amá-los demais e morrer em seus lugares. Que ninguém jamais lhes diga que o encanto da flor e o canto do pássaro são fagulhas que em sonho desenhei, que os bastidores não estraguem a felicidade real de alguém. Então aqui você começa a entender um pouco melhor Deus. Você começa a querer ajudar mais Deus, ao invés de pedir as coisas para Ele. Né? Aqui você começa a fazer parte da família de Deus. Mais do que querer que Ele te faça feliz só. Você começa a se preocupar com a felicidade dele também. Vendo que Ele já tenta e já faz de tudo como consciência plena para dividir seus ângulos de uma maneira justa. E vocês vão perceber no teatro como isso é difícil. Né?
Sim, vai sintonizando, né? Obrigado, glória a Deus, Deus que nos surpreende. Eu tô aqui à disposição. Salve, Virgolino. Valeu, Walter, tamo junto. Então... Mas pra onde foi a verdade cruel que dominei e afastei? Porém de mim jamais atirarei. Ah, sim, com tantas voltas eu a cerquei. Ao redor da terra está o mesmo vazio do meio de onde ela vem. Essa voz também sou eu, a parte que mais sofre e que eu, por amor, soterrei. Onde está a memória dos bastidores de tudo, o que vi e sei que criei? Em cada órbita que ilude o abençoado, um amaldiçoado... Ó, presta atenção, um maldito, né? Coloquei ali. Cada órbita que ilude um amaldiçoado, um maldito verá apenas átomos amontoados. Olha isso aqui, como a verdade que a gente tanto quer e luta pra ter e lhe é entregue é uma maldição. Aí como que você vai querer a ignorância? Você só entende isso depois da morte, de renascer você entende Deus. Que não é uma prisão, é amor, é a obra. O peso do conhecimento torna-se então um fardo. Bateremos palmas para quem o carrega ou para quem nunca precisou carregá-lo? Olha isso aqui, o paradoxo para Deus. Então Deus vai, o filho que fica e, tá bom, fico aqui na obra, beleza, dane-se. Ou o filho que se arrisca pelo que parece certo e que seria o certo a fazer. Ou o filho que obedece porque ele confia que o pai entende mais. As duas coisas tão admiráveis. O vermelho e o azul são eternos. Esses são os filhos que se multiplicam tanto para Adão, quanto para Abraão, quanto para Jacó. Essa história, quanto nos céus, anjo e demônio. É o desdobramento da eternidade. E isso nos mitos também. Em Roma, onde você quiser. O Império Otomano sempre vai ter esse mesmo desdobramento. No Egito, Suméria, mesma história, mesmo desdobramento. Vocês vão entender a coluna vertebral disso, né? Esses são os dois lados de Deus. Conheçam no tempo os dois filhos seus. O que vai e o que fica. É entre eles toda a intriga. O azul e o vermelho brigaram até vir o próprio violeta que os justifica. Cristo é ambos e nenhum. Na cruz, as duas retas alinham em um. Que demais! Esse é o processo, isso é tudo, né? Esse é todo o processo que a gente tanto ouve falar. E dá pra entender de uma maneira direta, né? Exatamente, Will, é isso aí. Salve, Neri. Então aqui tem aquela diferença, né? O homem semelhante versus os homens da terra. E aqui tem uma confusão. Vocês vão entender porque os fariseus trocaram. Vocês vão entender que os antigos falavam certo. O livro de Enoque, os judeus antigamente falavam do jeito certo e os fariseus trocaram por uma razão. Não é a maldade, vou trocar. É os caras tentando ir reto na curva do vazio e o negócio fica louco.